De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, aqui da nossa cidade vizinha, São Leopoldo, parte integrante da nossa Vale TV, a Ingrid Marksen. E eu te provocava antes da gente ir para o intervalo, né? Sim. Qual a importância da gente estudar? História não é coisa de quem já morreu, Ingrid? Não, bem pelo contrário. Eu sempre gosto de colocar assim, uma árvore sem raiz, vai ser o quê? Ela não vai dar flor, não vai dar fruto, não vai dar folha, não vai dar nem sombra. Então não serve para nada. O que nós precisamos é raízes. Encostando isso agora no meu trabalho como guia de turismo, quando eu estou na Europa, eles têm muito aqueles potes grandes de madeira, onde tem as árvores plantadas dentro e que no inverno, não são árvores feitas para aquele clima, no inverno eles guardam. Assim somos nós descendentes de imigrantes. Nós fomos colocados, nós não temos uma raiz presa na terra. Quantos antepassados vieram para cá e quantos desses descendentes já foram hoje para Canadá, Austrália ou mesmo de volta para a Europa? Então são sim árvores grandes, têm uma raiz forte, mas eles estão em constante evolução e desenvolvimento. Existe algum povo realmente desenvolvido que não tenha passado antes pelo reconhecimento da sua história, da sua cultura e que tenha hoje, que seja hoje um povo hegemônico? Eu não saberia dizer se isso existe. Não, né? Eu acho que todos nós temos noção da nossa história. Isso começa com uma família que sabe quem são os pais e os avós. E mesmo uma criança, quando é adotada, e eu tive um exemplo disso bem perto de nós, eu ajudei há muitos anos atrás a uma alemã a adotar uma criança no Brasil. Quando esse menino tinha 26 anos, ele disse, eu quero saber quem é a minha família. A família de onde eu nasci, não a família que me criou. E eu consegui, porque Deus te dá um novelo na mão e tu tem que desenrolar ele, tu que tem que ir atrás. Não adianta só ter um novelo na mão. E eu consegui, por conversas assim, conversas de peso muitas vezes, descobrir quem sabia de onde ele vinha e quem era a mãe. E eu consegui apresentar esses dois. Maravilha. Sabe? Cada um quer saber a sua raiz, a sua história. E isso hoje se perde muito nesses países de refugiados. Imagina. Eles não têm mais nenhuma base e eles perdem a sua base. O que eles vão fazer? Eles vão criar uma base nova. Casar e ter filho, porque agora quem é a raiz sou eu. Eu penso assim. E eu concordo contigo. Sou apaixonado por história e acredito que a gente não tem caminho se não passar por entender da onde nós vamos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, porque as coisas são como são. Com certeza. Nós só podemos decidir para onde ir se a gente sabe de onde vem. Esse link me parece estar rompido em algum momento, a gente está perdido. E eu vejo as nossas comunidades, a nossa região vagando muitas vezes. Vejo sim muita gente abnegada como tu, como parte do grupo que tu representa hoje. Sim. Fiéis defensores dessa preservação, né? Dessa história do português que veio lá atrás, do negro que veio obrigado, né? Sim. Dessa história pouco contada da feitoria do linho cânhamo, né? O cânhamo que é uma droga em baixa potencial, é a maconha, é a folha da maconha. Mas é a maconha, né? Um potencial um pouco menor, cannabis. Né? Do que a cannabis, exatamente. E que se fazia essas cordas de navios. Porque é uma planta de fibra, né? Então, acho que tudo isso a gente perde e a gente deixa de dizer, bom, por que nós hoje estamos como estamos? Por que os negros ainda moram em regiões periféricas da nossa cidade? Sim. Por que os alemães tiveram um momento de tanta ascendência e depois as nossas regiões uma decadência, né? Não, e vieram como empobrecidos, Chegaram eles não vieram para cá como obrigados os donos também, né? Muitas vezes, a gente porque sabe lá que não tinha nenhum futuro, né? era a industrialização da Inglaterra que vinha vindo para o lado do europeu e eles não de repente o artesão não tinha mais vez. Né? É por aí que começa. Fome, se a gente vai lá para o museu do vapor, ali entre Gramado e Canela, a gente vê exatamente como começou a industrialização. E aí, não tinha mais coxa para fazer telha, a máquina fazia todas, como faz até hoje. Toda a nossa Serra Gaúcha não é baseada em artesanato, em tricô, não começou com isso? Todo mundo com as agulhinhas de tricô na mão, depois era aquela máquina manual.
E hoje é tudo indústria. Me parece que está em a gente se reencontrar, compreender isso, usar isso muitas vezes como fator de atração turística para a pessoa que trabalha o turismo com profissão também. Com certeza, né? com certeza. Para que a gente encontre novos caminhos para a gente percorrer. Eu faço parte, ou através... O que é esse grupo 2024? Eu ia dizer isso agora. Através de estar presidente do museu, eu faço parte também do Instituto São Leopoldo 2024, ISL 2024. Nós estamos já antes de 2014, quer dizer, com mais de 10 anos de antecedência, preparando São Leopoldo dos 200 anos da imigração. Porque quando foram 100 anos, se fez a Praça Centenário, que hoje é a Praça do Imigrante ali no centro. Muita coisa se fez ao redor dos 100. Festividades, literalmente festa e festa, se fez nos 150, 160, 170, mas isso não é 100 e 200. Né? Encostando um pouquinho agora nos 500 anos da Reforma. Quando foram 400 anos era a guerra, e quando era 300 anos não tinha ninguém ainda no Brasil dos luteranos. Então, agora isso virou uma festa. Assim vão ser os 200 anos da imigração alemã em São Leopoldo e toda a região. O professor Martin recentemente esteve conosco contando um pedaço dessa história. Sim. E ele lembra com muita propriedade que antes dos 150, os 150 foi um marco para isso. Sim, foi. Por conta ali dos 100 anos da imigração italiana e os 150 da imigração alemã, e nós temos um governador do estado de descendência italiana e um presidente da república gaúcho de descendência alemã. Sim. Foi um momento onde a gente começou a recuperar um pouco dessa história. Exatamente. Imagina, 150 anos que não exatamente se perderam, mas uma lacuna muito grande, né? Os 200 são a grande oportunidade que a gente tem com certeza de nos lançar como uma nova comunidade realmente. Sim. Que grupo é esse? Tem empresários, tem professores, historiadores? É um grupo ativo, relativamente pequeno, mas tem muita gente pensando. Até porque eu diria assim, grandes empresários não têm tempo para isso. Certo. Os grandes empresários são os que apoiam. Perfeito. Né? Viabilizam muitas vezes. Que viabilizam o acontecer e que estão junto, mas eles não participam das reuniões. Quem prepara, quem pensa, quem está nessa programação de cidades sustentáveis, isso é uma coisa muito moderna. Nós participamos agora como museu na segunda-feira e na terça, então, dessa semana no EBA, lá no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, representando o museu, representando o Instituto 2024. E isso é muito importante porque a gente mostrou para eles que nós não somos só aquele pessoal que anda de traje típico, florzinha no cabelo e fazendo Oktoberfest, não tirando o Oktoberfest. Mas tu também faz isso, né? Eu faço um pouco mais, eu te digamos... vi de florzinha no cabelo. Não, eu não uso florzinha no cabelo. Eu uso traje, mas eu não uso típico. Flor no cabelo, porque flor no cabelo é só para quem é solteiro e aqui a gente não entende viúva não isso. não usa também? Viúva não é solteira, ela no máximo põe o nó do avental para o lado para dizer que está disponível. Porque mulher casada faz o nó do avental atrás. Tá bem. Tem cada detalhe, né? Tá bem. Quando muita sutileza para um homem perceber, tá, Ingrid? Sim, mas é como um chimarrão. Isso, né? Com certeza. Mas ele talvez vai perguntar por que o nó do avental é assim. Isso não é como no chimarrão? A história, dentro da originalidade do chimarrão no interior, é assim. E se fizer doce, e se botar a cuia para cá, e se oferecer assim, tudo tem um significado, que nós já não estamos mais. Tá. Nós ainda tomamos o chimarrão sempre pela direita, como o laço do gaúcho, ou nós damos para qualquer um, ou nós fazemos pelo relógio. Nós fazemos pelo relógio que vocês têm aqui, que anda ao contrário. É o relógio do Remy Scheffler. Isso é ótimo, né? Mas essa ideia assim, de mostrar que Instituto São Leopoldo 2024 não é o que pratica as tradições, é o que quer o desenvolvimento. Isso é muito mais a característica do 2024. Tudo bem. Como é que está o teu trabalho? Secretária executiva trilingue, formada lá na Alemanha. Sim. Trabalhou nessa gigante multinacional, BASF, a BASF, né? É uma empresa que eu acho que a gente aqui, tendo braços dela, que fica muito feliz. Sim. E reconhece ela de segmentos tão diversos quanto as fitas cassete que a gente usava lá, com até medicamentos. Com certeza, tudo que tem, enfim, a ver. Né? Na verdade, eu sou porto-alegrense, como eu digo brincando, a música diz, né? Nasci chorando no Moinhos de Vento.
No Hospital Moinhos. No Hospital Moinhos de Vento. Naquela época, e morava no bairro ali também. Morava, a casa da minha avó era onde ali hoje é o Cultural Alemão, o Goethe-Instituto. Essa era a casa da minha avó. E eu vim para o internato em São Leopoldo, vim ser aluna do Instituto Pré-Teológico, ali no Morro do Espelho. Essa escola que depois fechou e foi se juntar lá em Ivoti. Fica em frente ao Sinodal, hoje o prédio é Faculdades Est. E dali eu estava tão bem formada também no alemão, até porque meu pai é alemão. Em casa nós nos criamos falando alemão, aprendemos o português depois. Como muita gente aqui ainda, né? Isso não é nada de especial. E com isso eu fui fazer a escola superior de, como é que vou traduzir isso? De comércio em Hamburgo, fazendo a minha prova ali junto da Bolsa de Valores, no Centro Comércio, do comércio, não é o clube... Na Bolsa? Do lado da Bolsa, ali, tudo no mesmo prédio, junto com da prefeitura. Então, a gente não fazia prova na escola, a gente ia até lá fazer a prova. Perfeito. E aí voltei e comecei a trabalhar direto na base. Hoje tu leva pessoas daqui para conhecer o mundo, na verdade, especialmente a Europa, evidentemente. Sim, principalmente. E também recebe imigrantes. Também recebo gente de fora. Em visita aqui, em passagem exatamente. aqui, né? Sim. E Europa, assim, o que eu fui mais longe para o lado da Ásia foi fazer o trem transiberiano de Pequim a Moscou. E a graça realmente é ir de Pequim a Moscou. Claro que o trem tem que ir e voltar. Então, por que não é igual ir de Moscou a Pequim e sim de Pequim a Moscou? Tem a ver com o fuso horário. A gente ganha quase cada dia 1 hora. Isso é bem interessante também. E uma paisagem que eu imagino que seja lindíssima. Sem dúvida. A Rússia ainda é um grande ponto de interrogação, né? Não, eu tive agora esse início de ano com um grupo de imigrantes holandeses que migraram no Brasil como bebês. Eles hoje já avós se encontram a cada 2 anos fazendo uma viagem e eles incluíram São Petersburgo e Moscou nessa viagem. Mas essa parte mais ocidental, né? Sim, a parte oriental, a grande Rússia, da Rússia. A Sibéria, então, nós fala, estivemos né? na Sibéria, então, nós estivemos na Mongólia, por ali, né? Com certeza. Nós tomamos banho no Largo Baikal. Imagina. E a gente, quando sai dessa água, a gente ganha um certificado de coragem, porque a água só tem 12 graus. Mas a gente ganha uma vodka também, para se esquentar. E aí o que a maioria fez depois da foi para lá só para tomar schnapps? Não, schnapps você pode tomar na Weberhaus. Tá aqui pertinho da gente. É tão pertinho da gente, tão premiado quanto. Mas aí o pessoal voltava para dentro da água para tomar mais uma na saída. Mas é uma viagem maravilhosa. E uma outra viagem que eu achei assim que marcou muito, e isso é modéstia à parte para quem sabe, porque não tem um exemplo, foi a Copa do Mundo na Alemanha. Vai para a Rússia na Copa do Mundo também? Acompanhar agora? Eu não sei ainda. Pode até ser que sim. Se a Socaltur te escalar, tu tá lá. Se a Socaltur me escala, eu vou para qualquer lugar. Muito bem. Eu acho isso sensacional. Os desafios são a ampliação do nosso museu e a nossa Casa da Feitoria. Sim. O restauro dessa casa que infelizmente está num momento muito degradado. É o nosso título. Tudo agora só funciona em relação a isso. A ampliação... Estamos com 2 projetos de apoio à cultura abertos, um pela LIC e um Rouanet. A LIC tu tem um prazo. A LIC tem um prazo. 25 de janeiro é teu deadline. 20% tem que ter captado. Isso. E da Rouanet nós estamos falando de 733 mil reais. Não, na Lei Rouanet são 123. Mas o valor total do projeto? O valor total do projeto é 1 milhão. 1 milhão. É porque a lei mudou no meio do caminho também, era para ser 1,5 milhão, a lei mudou, nós tivemos que diminuir, quer dizer, vai ser uma parte do telhado. E se quiserem colocar ali um número de telefone para contato, o telefone do museu. A Silvana vai anotar o telefone do museu aqui, ela tem essa referência já, e nós vamos colocar para doações, espaço número da conta. Exatamente. Liga e a gente vai lá. Se a pessoa não apurou esse ano o lucro real, que muitas empresas tiveram dificuldade, sobretudo em 2016. Exatamente. Está podendo ainda ser para 2018. A Lei Rouanet não tem uma deadline. Essa é a vantagem, né? E também pode entrar pessoa física. E lembrando que, gente, quando a gente fala em LIC, não pode, evidentemente, as pessoas que são tributadas pelo Simples, né? Aí é que está. Mas as pessoas que estão vinculadas tanto no lucro presumido, que apuram o seu ICMS, quanto o lucro real, que apura o seu ICMS, sem dúvida, elas podem, de acordo com a faixa do que contribuem, disponibilizar um X que é
renúncia fiscal, né? Sim. Isso não sai do bolso do empresário. E eu digo mais Isso uma é uma coisa. destinação do governo direto. Ali que tem uma Ela contrapartida. Tem contrapartida de 25%. Sim, claro. mas é aquele momento onde eu decido o que é que vai ser feito com o imposto que eu pago. Porque a maior parte não volta, né? A gente consegue fazer nossa justiça com as próprias mãos, pagando imposto. Exatamente. Né? Essa é a grande vantagem que eu acho hoje em dia. E estamos fazendo restauro da nossa história, que é um restauro cultural, não é assim? Sim, a casa é nossa. A casa é nossa, por isso o nosso título era pode entrar, a casa é sua. A casa é de todos nós. Ela não, só alguém tem que organizar, né? Muito bem, adorei falar contigo. Muito obrigada por essa oportunidade. O museu está aberto. Como é que tá a folga é na segunda-feira? Não, a folga é domingos de tarde mesmo. Nós chegamos à conclusão de que não vai ninguém domingo de tarde lá. Não adianta. Não adianta. Pena, né? Quer dizer, domingos em geral está fechado, porque para visitação só de tarde, sempre. Mas agendando, a gente vai domingo de manhã lá também. Ótimo. Quando tem gente de fora, nós vamos sempre que puder. Vamos aproveitar as nossas ferramentas, vamos fazer parte, vamos viver a nossa história, vamos construir um futuro melhor, né? Vamos, e depois vamos ampliar, vamos fazer primeiro um e depois o outro. Não adianta a gente despir um santo para cobrir o outro. Adorei falar contigo. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Igualmente. Tá indo de viagem de novo agora? Dia 28 de novembro para os mercados de Natal, que é tudo que a gente quer, e eu quero um pouquinho de neve. É isso? Não. Como? Quantas vezes tu já fosse no mercado Esse de Natal? ano pela sétima vez. No mercado de Natal? Não. O mercado de Natal não, esse eu conheço particular. Mas já foi? Já fui a mercado de Natal, sim. Eu tenho essa origem, eu tenho mais família lá do que aqui. Tá bem. Então eu estou muito bem. Hoje numa conversa de peso com a presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, Ingrid Marx. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.